Rua de Benin, o povo de Benguela. Nasci quilombo e cresci favela. Nasci quilombo e cresci favela, salve a lua de Benin. E o que o samba enredo da Portela desse ano de 2024 tem a ver com literatura? Tudo. Simplesmente é um livro que foi a inspiração para todo o samba enredo da escola ao desfilar por mais de uma hora na Sapucaí. Eu estou falando de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, brasileira mineira, livro que foi publicado originalmente em 2006, então é um livro relativamente recente, muito bom, tem muita coisa para contar, né? E é um romance histórico, né? Porque a autora levou 5 anos para concebê-lo, do início ao fim, e ele veio depois de muita pesquisa histórica, né? Qual o contexto? O contexto, como a capa dá uma pista, que são duas escravas, né? Um raro momento de descanso, depois do seu trabalho, né? E um defeito de cor. Então envolve, como é perceptível, né? Envolve a escravidão, envolve racismo, né? O contexto é século XIX, início do século XIX. O samba enredo fala de Benin. Benin é onde começa a história. Benin é um país hoje que faz parte do que lá atrás era entendido como a costa dos escravos. Tem Benin, Togo, Nigéria. E a nossa narradora, personagem, protagonista, a Kendé, ela está com 7 anos de idade. Ela mora no reino de Daomé, mais precisamente em Savalu. Ela já desde criança passa por vários traumas, né? E um dos mais marcantes na vida dela, mesmo embora tão cedo, é o fato dela ter sido vendida junto com a irmã gêmea dela e a avó como escravas. São embarcadas em um navio tumbeiro na costa africana e trazidas no início do século XIX para a Bahia, para a ilha de Itaparica, né? São inúmeros, é riquíssimo, são inúmeras questões culturais que nos são trazidas e apresentadas, pelo menos a mim que não conheço muito embora eu tenha me apaixonado pela literatura africana. Logo atrás aqui nós temos o Mia Couto, temos o Chinua Achebe, temos a Chimamanda, para citar alguns, o Pepe Tela com a Gloriosa Família. Então assim, por exemplo, um costume africano que a Kendé logo nos apresenta de cara, ela é um abicu, ela é a irmã gêmea dela. Eles entendem que o abicu são espíritos amigos há mais tempo do que qualquer um de nós pode contar, e que antes de nascer combinam entre si que logo voltarão a morrer para se encontrarem novamente no mundo dos espíritos. Então todos os gêmeos, né, todo gêmeo, na concepção deles, são abicus, são espíritos que vão fazer de tudo para se desvencilhar do corpo físico que estão habitando para voltar para um plano espiritual onde podem ficar juntos dos seus entes queridos, né, do espíritos. Esse é um dos tantos elementos místicos e religiosos que vão permear toda a história. Inclusive aprendi bastante coisa que eu ainda não sabia, que eu desconhecia. Eu diria que esse livro, Defeito de Cor, é um épico brasileiro, assim como a gente tem Homero, né? A mitologia grega, porque nós aprendemos a partir dos olhos e do que nos é contado pela Kendé, da concepção de mundo a partir dos preceitos das religiões africanas, né? Como o mundo foi concebido, né? Então, o que é muito rico, né? E são percepções e credos muito antigos, que às vezes a gente desconhece, por isso é muito rico, além de a gente ter acesso a elementos da cultura afro. Muito embora esse livro seja de uma brasileira que pesquisou a fundo, foi para a Bahia, foi para Itaparica, e é justamente para Itaparica que a Kendé vai, para uma ilha, ela é comprada por um senhor, vai para o mercado de escravos lá em São Salvador, né, na Bahia, que hoje chama-se Salvador, na Bahia de Todos os Santos. Ela é comprada como uma espécie de escrava de companhia para a filha do senhor que mora lá na ilha de Itaparica, porque ela é uma criança muito sozinha e precisa de alguém para fazer companhia. Então, essa vai ser a primeira função, o primeiro trabalho ainda criança da Kendé. E aí ela começa a entender como é que funciona, como é que a questão do escravo, né, aqui na Bahia no início do século XIX. Então, a gente a gente faz uma imersão, uma verdadeira imersão histórica ao contexto de escravidão no Brasil.
E eu diria que é um épico porque a saga da Candace, que a gente vai acompanhar, vai desde a infância dela, com 6 para 7 anos de idade, até o momento que depois ela já está idosa, já está com quase 100 anos. Então a gente acompanha, né, fazendo um recorte histórico paralelo aqui, desde o auge da escravidão, quando o Brasil era colônia, depois o Brasil se torna independente de Portugal, primeiro reinado, regência, segundo reinado, inclusive depois a abolição da escravidão e a proclamação da República. Então é muita coisa que a gente tem contato de uma maneira que só a literatura é capaz de fazer, a partir de uma história ficcional, mas que é embasada em muita coisa que de fato aconteceu. A Quem dela é uma síntese das histórias de muitas mulheres negras escravas que passaram pelas mais diversas situações de tristeza, de tragédia, mas também de superação e de sucessos na vida emocional ou na vida mesmo patrimonial. Então, por isso que eu digo que na verdade é um verdadeiro épico brasileiro da época da escravidão. Outro elemento que a gente tem ciência, né, a partir dos relatos da Candace, são os conflitos tribais, né, que dão margem a essa captura dos africanos como escravos e mandados aqui para o Brasil. Ela começa a história em Salvador, como eu disse, numa fazenda. Depois ela acaba indo para São Salvador, para a cidade, com um acontecimento importante lá, marcante. Ela vai para a cidade, começa a trabalhar dentro da casa grande ali na cidade, da casa da patroa, mas há um outro momento muito rico, que é no qual a história fica mais dinâmica, é quando ela se torna uma escrava de ganho. Escrava de ganho é aquela que não fica dentro da casa servindo o pessoal, mas ela vai para a rua e ela tem que trabalhar, se virar para trabalhar, para pagar semanalmente um valor para o seu dono, né? Porque aqui fica muito evidente que o escravo não era um ser humano, ele era tratado como coisa, como um patrimônio, infelizmente, né? Esse é só um dos elementos. Outra questão interessante também que me intrigou é porque, entre outros tantos panos de fundos históricos, há a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês eu me lembro de ouvir falar dela na escola, mas passando muito por cima, né? Eu sabia que era uma revolta de negros na Bahia, escravos, né? Que se rebelaram. Mas é muito mais do que isso, né? A Revolta dos Malês ocorreu em janeiro de 1825, na Bahia. Eram escravos muçulmanos que se organizaram e tentaram fazer um motim para tomar o poder naquela cidade. Não era só para se libertar e fugir, ganhar a liberdade, eles queriam também tomar conta, né? E o que é um elemento interessante aqui, né? Que eles eram tidos malês, vem da língua Yorubá, que quer dizer muçulmano, né? E uma característica interessante desses muçulmanos, que aqui pela Candace muitas das vezes são chamados de mussurumins, que tem o mesmo significado, é que tem a religião, são os islâmicos, e graças à religião eles eram escravos mais escolarizados, mais organizados, até porque a religião exigia, para que fosse lido o Corão, exigia muito estudo e organização. E é justamente essa capacidade de organizar e de se instruir que possibilitou a ocorrência dessa revolta, né? Inclusive, um dado interessante é que os escravos malês, eles eram vendidos mais caros, a um preço mais caro, porque eles eram mais instruídos que os outros. Tem um aqui marcante que vai passar, vai ser importante para a vida da Candace, que é o Fatumbi. Ele inclusive vai ensinar, ele é contratado como professor da filha do senhor para ensinar essa criança a ler e a escrever. E acaba que nesse momento a Candace vai se instruir. Então esse é um diferencial da Candace. Ela é uma escrava que muito inteligente e curiosa. Isso proporciona para ela crescer, né? Mesmo que escrava, mesmo que limitada por muitas coisas, através, principalmente no início do Fatumbi, ela começa a expandir o pensamento dela no sentido de aumentar a visão de mundo dela, de se tornar mais independente, ter mais pensamentos por conta própria, né? Então esse é um elemento curioso, mas não é só a revolta dos malês que vai acontecer ao longo do livro, muita coisa vai acontecendo. A Candace, ela vai se envolver com pessoas,
ela vai se envolver com o capoeirista, vai se envolver com o senhor, vai se envolver com outros escravos. E aqui entra um outro elemento que, ao menos para mim, é muito rico, que é o sincretismo religioso. Como eu disse, ela se aproxima de escravos malês, escravos muçulmanos que acreditavam e cultuavam Alá. Paralelo a isso, e ela vai trazer isso sempre consigo, ela veio do reino de Daomé, na África, e a avó dela, ela cultuava os vuduns, que é uma espécie de religião africana. E lá na Bahia também é muito forte o culto a outras religiões de matriz afro, né? A presença dos orixás aqui é uma constante, né? Ogum, Shogun. É tanto orixá que a gente, leigo ignorante, não consegue lembrar de todos eles. Xangô. Então, assim, tem esse aspecto das religiões de matriz afro, do islamismo, também choca com o catolicismo, que muitas das vezes era imposto aos escravos assim que chegavam no Brasil, né? Tinha a figura dos padres, que era também uma constante ao longo de toda a história, que eles exerciam grande influência sobre os senhores. Então, o sincretismo religioso, sem dúvida, é um dos elementos mais fortes do livro para mim. Além disso, da revolta dos malês e dessa imersão histórica que a gente tem, o defeito de cor ele é escrito de uma maneira muito leve, muito fluida, então acaba que isso te captura. Então a gente vai acompanhar toda a história da Kendé, a saga dela, ela vai buscar um filho também, isso é muito marcante, ao longo de boa parte da vida dela. Então ela primeiro sai da África, sai de Benin, a contragosto, no navio tumbeiro, vem para o Brasil, primeiro vai para a fazenda, depois vai para a cidade em São Salvador, depois vai para onde era a corte, que é São Sebastião do Rio de Janeiro, depois vai para o Maranhão. Do Maranhão tem um momento que ela retorna à África e depois a outra reviravolta também. A gente aprende no momento que ela retorna à África muito da dinâmica das tribos africanas, dos reinos africanos, dos embates que aconteciam e que dava margem, entre outras coisas, a captura das pessoas lá como escravas. Além disso, fica marcante a personalidade da Kendé, que uma personalidade empreendedora que vai possibilitar ela crescer muito depois do momento que ela alcança a liberdade dela, a alforria dela, de uma maneira muito ousada e heróica, diga-se de passagem, sempre também com o elemento religioso a amparando, não só com um elemento religioso, mas com vários, né, o sincretismo. Não dá para fazer a síntese, a exegese da história porque ela é grande, mas eu digo para você, sem medo de errar, que vale a leitura de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves.